Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Estamos aqui para apresentar o Andrés e o Robert como novos jogadores do Vasco. Mas antes eu queria dar aqui umas palavrinhas, fazer uma pequena introdução, porque há muitos assuntos que têm vindo à baila e eu acho oportuno esclarecer ou comunicar algumas coisas. Primeiro, estes dois jogadores vêm neste timing porque o Vasco tem um processo criterioso e rigoroso de seleção de jogadores e de contratações, respeitando, mais uma vez, o chavão que vocês não gostam de ouvir, um rigor orçamental e financeiro, para trazer jogadores do nível do Robert e do Andrés nas condições que nós podemos pagar. Não é fácil, demora o seu tempo, mas esperemos que dê os seus frutos e estamos aqui por isso. Além do mais, para além do critério financeiro, nós queremos jogadores que queiram vestir verdadeiramente a camisa do Vasco, que entendam o momento do Vasco, que tenham vontade e personalidade para representar este escudo centenário e para comprar esta luta que nós estamos neste momento na classificação. Dizendo ainda que estamos ainda atentos ao mercado, em breve vai ser apresentado um outro jogador que já chegou ao Rio, como vocês sabem, uma oportunidade de mercado e que neste momento existe mais negociações para a chegada provavelmente de um outro para além desse que vai ser apresentado. Explicar que em relação à saída do nosso jogador João Vítor, muito se especulou, muito se falou, era algo que não estava previsto, o jogador inclusivamente num determinado momento ao treinador e à diretiva ele comunicou que queria ficar e depois no dia seguinte mudou de opinião e pediu para sair. Ou seja, era algo que não estava previsto e que na verdade nós não estávamos contando. Por último caso, eu queria falar para todo o torcedor vascaíno, dizer que há muita desinformação saindo na imprensa, nas redes, em todo lado, que provoca, na verdade, dificulta algumas negociações, para começar, podem inflacionar alguns valores e provoca uma expectativa que nem sempre joga a favor do Vasco e nem sempre é favorável também para a expectativa do torcedor. Por outro lado, e por último, queria comunicar que neste momento não existe nenhuma negociação em curso para a saída do Ryan, ok? Desta forma, vou passar a palavra às estrelas do dia, que é o Robert e o Andrés. E agora vamos atualizar todos vocês com as notícias do Vasco da Gama. A primeira delas é sobre os reforços do Vasco. Tanto Robert Renan, tanto Matheus França, ambos foram regularizados no BID, mas tem uma particularidade envolvendo os dois, algo em comum. Nenhum dos dois serão relacionados para a partida entre Vasco e Botafogo nesta quarta-feira. Tanto Robert Renan, tanto Matheus França não têm condições de jogo ainda e por esse motivo eles não serão relacionados. E aí, você vê nesse momento a imagem na sua tela, Robert Renan Alves Barbosa. O vínculo dele de empréstimo foi publicado no dia 26/8, ou seja, não sei o horário que você está vendo o vídeo, se está vendo no dia 27, foi ontem, se está vendo no dia 26, foi hoje. Então, 1h44, um pouquinho antes da apresentação, ele foi regularizado no BID. Já o Matheus França, agora na sua tela aí, Matheus França de Oliveira, contrato de empréstimo, o jogador que teve o nome publicado um pouquinho depois do Robert Renan, ele chega por empréstimo do Crystal Palace, com o Vasco arcando com 70% do valor do seu salário. 30% ficará por conta do Crystal Palace. E são dois reforços que chegam aí com muita expectativa por parte do torcedor do Vasco sobre esses jogadores que têm qualidade. Robert Renan, um zagueiro que, apesar de ser muito jovem, ele tem uma experiência pelo Internacional, pelo Corinthians, Zenit, Al-Shabaab, e agora está chegando para o Vasco, tão novo, 21 anos, já está na sua quinta equipe, ou seja, é um cara bem experiente,
mesmo sendo muito jovem. Já o Matheus França, ele teve muito destaque na equipe do Flamengo, foi negociado por 20 milhões de euros para o futebol inglês, para o Crystal Palace, e agora está chegando por empréstimo, tanto é que é um empréstimo sem opção, sem obrigação de compra, sem nada disso, porque a equipe do Crystal Palace acredita que no Vasco ele possa dar uma reviravolta e consiga desempenhar o seu melhor futebol. Então, por esse motivo, Matheus França vai ser apenas emprestado por um ano, onde ele ficará mais ou menos ali junho, julho, com o vínculo com o Vasco, e logo depois irá retornar para a Inglaterra. E aí a expectativa dos ingleses é com mais experiência, melhor ambientado ali, com mais assim, minutagem e tudo mais. Então chegaria melhor fisicamente, melhor formado ali tecnicamente também, taticamente. Então a esperança dos ingleses é que Matheus França possa amadurecer cada vez mais nessa passagem no Vasco da Gama. E agora, atualizar vocês sobre duas novidades, dois zagueiros que estão sendo, pelo menos, muito próximos de serem anunciados com a camisa do Vasco da Gama. Segundo informações do César Luiz Merlo, é a seguinte, ó, o Vasco está muito próximo de fechar a contratação do zagueiro Nathan Silva do Pumas e ex-Atlético Mineiro por 5 milhões de dólares, que equivale ali a 27 milhões de reais. O jogador deve assinar vínculo de 3 anos. Os clubes estão nos ajustes finais para concluir a venda do defensor brasileiro. Então, o Nathan Silva, que antes teria recusado a proposta, não ele, né, mas o Pumas do México teria recusado a proposta por conta de considerar que não haveria tempo hábil para buscar um novo atleta, um novo jogador para substituir o Nathan Silva. A princípio, se mostrou muito favorável, muito seduzido pela proposta do Vasco, e existe uma grande chance de que nos próximos dias já tenha mais um reforço, ou dois no caso. Eu vou estar detalhando para vocês logo em sequência o próximo nome, mas Nathan Silva está muito próximo de fechar com a equipe do Vasco da Gama. E assim, eu até falei diversas vezes no BTB Esportes, em lives que eu participei com o Jonas, já falei diversas vezes com vocês aqui em nosso canal também. Eu acho que o Nathan Silva não é aquele jogador fora de série, aquele jogador exuberante. Mas comparado às proporções que o Vasco tem hoje no seu elenco, o Nathan Silva com certeza vai ser um cara importante. Vai ser um cara que vai ser muito melhor do que Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Maurício Lemos. E eu acho que pode chegar e ajudar muito a equipe do Vasco, além de ser jovem ainda. E uma coisa interessante é que a minutagem dele é muito alta no Pumas, ou seja, ele é só chegar e jogar. Ele jogou, se não me engano, há 2 dias, né, com a camisa do Pumas, ou seja, está muito bem fisicamente, vem atuando regularmente, né? É um cara que não sofre com muitas lesões, ou seja, é um cara ideal para o momento que o Vasco precisa, jogadores prontos para que possa vestir a camisa e jogar na equipe titular. Sobre agora um novo nome, né, que não é nem tão novo assim, que é a informação que o Lucas Pedrosa atualizou para todos vocês, envolvendo Carlos Cuesta. Ele botou assim, ó, Vasco volta ao negócio e Carlos Cuesta está próximo de ser o novo reforço do Cruz Maltino. Estava tudo pronto, o zagueiro Carlos Cuesta, de 26 anos, tinha uma decisão a tomar, Vasco ou Spartak. Ele acabou escolhendo um salário bem maior lá na Rússia. Porém, na última hora, o time russo melou. E agora, né, o colombiano voltou ao foco do Cruz Maltino, que está próximo de selar a sua contratação. Inclusive, as notícias que chegam é que o Vasco teria deixado a proposta na mesa, nunca tirou a proposta da mesa. Porém, o que mais vem sendo discutido é qual é o modelo de negociação. Vai ser empréstimo? Vai ser em definitivo? Então, assim, eu acho que é mais detalhes bobos que podem ser resolvidos a qualquer momento. Lembrando que a janela fecha no dia 2, e aí a janela do Vasco ficaria com Thiago Mendes, Andrés Gomes, Robert Renan, aí teria Carlos Cuesta e Nathan Silva. Para mim, é uma janela aí bem legal, comparada às últimas que o Vasco fez nas últimas temporadas, com Marcelo Santana, Alexandre Matos,
Paulo Brax. Então, de todas as janelas, eu considero essa aí a melhor. E com pouco dinheiro, vale a gente frisar isso, a gente não pode esquecer. Por mais que tenha tido a venda do João Vitor, do Luiz Gustavo, mas o Vasco tinha pouco dinheiro e conseguiu ser criativo no mercado. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho. Tamo junto. E é nóis! Fui!